Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão. Com shows de stand-up comedy ao vivo, você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactub, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza. Casos de família. Fiquem online, daqui a pouco vai ter barraco ao vivo da família Bolsonaro, que tá rolando nesse momento, né? Então, vamos de vinheta para começar. O programa 10 minutos com ele, Marcelo. Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 20 de agosto, é o 232º dia do ano. Faltam 133 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro tá preso há 16 dias. E hoje, gente, tem que rolar de novo a vinhetinha. Vamos lá. Polícia Federal fez busca e apreensão com o pastor Silas Malafaia. Ele estava voltando da Europa. Quando ele chegou no aeroporto, a Polícia Federal abordou ele com um mandado de busca e apreensão. Apreenderam o celular dele, apreenderam o passaporte dele, informaram a ele que ele não pode mais ter contato com outros investigados e que ele não pode sair do Brasil. Silas Malafaia, a fatura chegou. Tava tudo muito fácil, tava tudo muito tranquilo. Pois bem, agora começou e, gente, tá rolando um barracão aqui. Todo mundo tá vendo a lambança, a lambança não, os crimes que o Bananinha tá cometendo lá. E saiu uma matéria ainda agorinha no Platô BR aqui, um chat na coluna do Guilherme Amado, com uma troca de mensagens entre o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Vamos dar uma lida aqui rapidinho, só para saber o que essa galera tá comentando aqui. Teve um dia em que, cadê? Na esteira do tarifaço anunciado por Trump diante das tentativas do Tarcísio de Freitas, de contornar a medida que afetaria empresários, o Eduardo Bolsonaro classificou a postura do governador paulista como subserviência servil às elites. E o Bolsonaro falou que o Eduardo, apesar de ter feito 40 anos de idade, não é tão maduro, talhado para a política. Olha a resposta no WhatsApp do Eduardo Bolsonaro para o Bolsonaro. Abre aspas para o Eduardo Bolsonaro aqui, hein? Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se aprende. Ele escreveu aprender aqui, ainda é burro. E escreveu em letras garrafais, em caixa alta, VTNC, que é vai tomar cupuaçu. Seu ingrato do baralho. O filho mandou isso pro pai, hein? Jorge, Valéria, Aninha, TikTok, Valdir Pereira, o Bananinha mandou isso pro pai dele. Vai tomar seu ingrato do aralho. Escreveu o filho ao pai. E ainda completou. Me udendo aqui, você ainda te ajuda a se uder aí. Olha que diálogo lindo de pai e filho, né, gente? Que coisa, meu Deus do céu. Ainda teve mais aqui, tá aqui, ó. Se o imaturo, também em caixa alta, do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, caixa alta de novo, porque você me joga pra baixo, quem vai se uder é você.
o Bolsonaro, o papaizinho. Aí caixa alta de novo. E você vai decretar o resto da minha vida nesta honra aqui. Tenha responsabilidades. Rapaz. E aí no dia seguinte, o Bananinha mandou uma mensagem. A PF não conseguiu recuperar quais foram os áudios que o Bolsonaro mandou pro Bananinha. Mas teve umas frases que o Bolsonaro escreveu. Vou resolver agora na CNN, falando daquilo. E o Eduardo ainda estava zangado dizendo, torce para a inteligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump. Resmungou. E no dia seguinte o Bananinha pediu desculpas pro papai, dizendo que havia pegado pesado, estava puto na hora. Gente do céu, olha o nível de relacionamento escroto que esse pessoal tem. Cara, eu não vou ser hipócrita aqui, e ninguém vai dizer uma coisa dessa, né? Eu nunca tive discussão com os meus pais. Eu acho que todo mundo em algum momento já discutiu, ficou chateado, ou com os pais, ou com os filhos. Mas aí eu vou me tomar como, vou usar o meu exemplo, a minha história de vida. Nunca, na minha vida, eu dirigi palavras desse calão para minha avó, para minha mãe, para qualquer ascendente meu que fosse, nem para os meus filhos. E a gente já brigou, como toda família, você tem suas desavenças. Meus filhos jamais disseram um negócio desse para mim também. Meu irmão, a água bateu no fiofó lá e o bicho tá pegando. O que tá acontecendo com a família Bolsonaro é muito triste e eu espero que piore. Vamos seguindo a pauta aqui, então, finalmente. Hoje é dia 20 de agosto, no dia de fatos relevantes. No dia 20 de agosto de 77 foi lançada ao espaço a sonda Voyager 2, que está indo rumo ao infinito e além. No dia 20 de agosto de 1858, Charles Darwin publicou pela primeira vez a sua teoria da evolução através da seleção natural. Hoje é aniversário de nascimento do músico Joseph Strauss. Recomendo, procurem no YouTube, digitem Strauss e se deleitem, é muito bom. Aniversário também do José Wilker. Dia do maçom, parabéns a toda a bodaiada aí que tá ouvindo a gente, que não tá ouvindo. Cara, eu sou iniciado na maçonaria. Frequentei a maçonaria por muitos anos. Tenho vontade de voltar, mas todas as vezes que eu vou para alguma confraternização, alguma sessão, e eu vejo o quanto a maçonaria virou um antro bolsonarista, o meu tesão, minha vontade some toda, né? Desaparece todinha, infelizmente. Mas quem sabe um dia a gente recupere, vamos ver como é que vai ser, né? Enquanto isso, vamos fazer um giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O amigo te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Oposição elege presidente e relator da CPMI do INSS. Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, foram os escolhidos para liderar a investigação no Congresso sobre fraudes em descontos de aposentadorias, que afetaram 3,2 milhões de beneficiários, com o esquema começando em 2020. Rapaz, eu gosto muito do Randolph, acho ele uma figura imprescindível ao momento que o Brasil vive, mas o Randolph marcou aí. Ele, enquanto líder do governo no Senado, nunca poderia permitir que isso acontecesse. Ele tinha o dever de identificar os sintomas, de saber o que estava acontecendo, de como ia ser a condução, para poder garantir que o governo tivesse a presidência, que era o que estava acordado. Mas enfim, já foi, vai acontecer, mas tem que ter o puxão de orelha porque a liderança do governo errou muito nisso. Manchete da Carta Capital aqui, como a oposição implodiu o acordo e tomou o controle da CPMI do INSS. Bolsonaristas articularam e elegeram Carlos Viana e Alfredo Gaspar, derrotando o governo e os presidentes da Câmara e Senado. A investigação visa fraudes em benefícios de aposentados, com a oposição buscando desgastar Lula. Pois é, eles vão fazer isso. Uma coisa que eu sempre escuto nas CPIs, nas CPMIs, e me irrita, me incomoda,
E as pessoas dizendo, nós não vamos politizar a CPMI. Gente, a CPMI é um instrumento de investigação do Poder Legislativo, que é uma casa política, que é o lugar para as pessoas falarem, discutirem e fazerem política. Então a discussão ali vai ser política, ela tem que ser política, é para isso que existe o Poder Legislativo, para fazer discussão política, ponto. Manchete do Brasil de fato, queda no preço dos alimentos e reação ao tarifaço de Trump impulsionam a aprovação do governo Lula. Pesquisa Quest mostra aumento na popularidade de Lula de 43% para 46%, acima da margem de erro, que era de 2%, hein? Devido à redução dos preços de alimentos e resposta às tarifas dos Estados Unidos. A base de apoio do presidente se fortaleceu, apesar dos desafios externos. O que isso mostra, Almiro Dolabona? Mostra que o brasileiro não é vira-lata, que o brasileiro quer que o poder público, que o governo federal defenda a nossa soberania, e é isso que está sendo feito. Que bom, fico feliz. Manchete do Brasil 247 aqui, PF cumpre busca e apreensão contra Silas Malafaia e proíbe o pastor de deixar o país. Polícia Federal realizou operação contra o pastor investigado por suposto envolvimento com atos golpistas ligados a Bolsonaro. Ele foi proibido de sair do Brasil, teve o celular apreendido e intensificou as apurações. Para finalizar o giro de notícias nacional aqui, manchete do ICL Notícias. Silas Malafaia é alvo da PF em inquérito. Pastor é investigado por suposta ligação com tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente. A PF realizou buscas e impôs restrições como a proibição de deixar o país, isso no âmbito de inquérito em curso. Meus amigos, a fatura está chegando. Olha, o Kid Bengala voltou aqui de novo. Gados, fiquem aqui. Tem vinheta para vocês, hein? Quem é bolsonarista, quem é gado, fica aqui que já tem vinheta para vocês. Vamos seguindo a pauta aqui. Eu comecei ontem uma série de programas analisando quem pode ser o possível sucessor do Bolsonaro. Bolsonaro não será candidato. Gado, deixa eu falar, cadê? Deixa eu ver quem é gado que já tá online aqui. Esse Elcon Lopes é gado. Esse Kid Bengala, que todo programa tá aqui, meu hater preferido. O Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro, a não ser que viva 130 anos, nunca mais vai disputar uma eleição na vida dele. Bolsonaro estará ainda esse ano dentro de uma cela, numa cadeia. Ponto. Só que a desgraça chamada bolsonarismo, esse câncer que se abateu sobre o Brasil, infelizmente ainda vai durar bastante. E está tendo um esbufeteio para ver quem vai ser o sucessor do Bolsonaro, quem vai herdar os votos dele, que ele ainda tem muitos, infelizmente. Ontem a gente falou aqui das possibilidades e perspectivas do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e do Carluxo. Nenhum dos três chega a ser uma opção factível. O Bananinha, porque nunca mais vai voltar para o Brasil, porque na hora que botar a pata imunda dele aqui vai ser preso. O Carluxo, porque é maluco e não é levado a sério pelo empresariado que botou muito dinheiro na campanha do Bolsonaro. O Flavinho Chocolate não aguenta pressão, já desmaiou num debate e é mais sujo que pau de galinheiro. Então também não é uma opção viável, ou seja, não será nenhum dos filhos do Bolsonaro. O Jair Renan, além de ser um inepto, também não tem idade ainda. Hoje a gente vai analisar as perspectivas do Caiado, do Zema e do Tarcísio. Vamos falar de um por um aqui, pontos positivos e pontos negativos. Lembrando que, galera, quando eu falo pontos positivos, eu tô falando dentro do bolsonarismo, tá? Eu não vejo nada de positivo em Ronaldo Caiado, eu não vejo nada de positivo em Zema, eu não vejo nada de positivo em Tarcísio. Então é para eles, para deixar bem claro, tá? Pontos positivos do Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado ele já sonha ser presidente desde 1980. Tem um vídeo, inclusive, muito hilário que roda na internet, de um debate em que o Lula tinha que escolher alguém para debater, e aí o Caiado, todo serelepe matreiro, pimpão, né, chega, Lula, me escolhe e tal. Aí o Caiado falou, Caiado, quando você bater 1,5% de intenção de votos, eu debato com você, tá? Então fique aí. E se passaram quase 40 anos e o Caiado não bateu 1,5% de intenção de votos para presidente, né?
Enfim, quem nasceu para Sebastiana jamais chegará a Margarete. Os pontos positivos que o bolsonarismo teria para ele hoje em dia. Ele tem uma altíssima aprovação no estado de Goiás, 86%, mostrando que tem força local. Ele conseguiu reverter uma inelegibilidade lá, ele foi condenado em inelegibilidade em primeiro grau, reverteu no segundo. Ele vende para o bolsonarismo que ele tem experiência política como governador e ex-senador. E ele está lutando também para se mostrar. Ele foi um dos que falou que daria anistia ao Bolsonaro no outro dia. Enfim, os pontos negativos que o bolsonarismo enxerga nele. A idade avançada, ele tem 75 anos. Ele tem muitas rusgas com o Bolsonaro. O Caiado, ele é médico. Então, na pandemia, ele sustentou posições contrárias ao bolsonarismo. Ele falou, ele defendeu o isolamento social, defendeu vacinas, queria que se fizesse um trabalho para proteger vidas, em confronto com o bolsonarismo. Ele trabalhou para tentar salvar vidas goianas nesse aspecto da pandemia, em conflito com o Bolsonaro. Então isso é um ponto negativo que o bolsonarismo enxerga nele. Esse sujeito aqui, o próximo que eu vou falar, que também quer ser candidato a presidente, é o Romeu Zema. Gente, esse cara, ele é o Zambello. Ele tem uma aprovação alta em Minas Gerais, mas o cara, eu acho que eu fico até me perguntando se ele não faz de propósito, que ele fala umas burrices. Procurem também, tem vídeo dele sendo enquadrado por jornalistas da Globo News, onde ele não consegue, ele fala, porque o golpe de Estado que não houve, fala, não, mas a lei fala isso. Não, mas tinha isso, aí o pessoal diz, tinha. E ele fica, pois é, uma questão de opinião. É um estúpido, mas o que o bolsonarismo enxerga de positivo nele? Ele foi eleito e reeleito em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Ele incorporou um perfil antipetista, falando as mesmas atrocidades que o Bolsonaro falava, falando as mesmas asneiras, não se impedindo, não tendo pudor em surfar com o ridículo. Ele não se importa muitas vezes de parecer ridículo, desde que essa mensagem ridícula dele chegue ao público bolsonarista, que é o que ele está mirando. Ele tem um discurso liberal econômico também, que é proposital para que ele se aproxime da chamada Faria Lima. Ele quer chegar ao coração e ao bolso dos banqueiros brasileiros. Coração e bolso esse que já tem um queridinho, que eu vou falar daqui a pouco. Os pontos negativos que o bolsonarismo enxerga no Romeu Zema. Ele é filiado ao Partido Novo, que é um partido pequeno, com poucas alianças, com pouca estrutura. Ele tem baixíssima projeção nacional e de vez em quando está levando porrada também dos filhos do Bolsonaro, apanha do Carluxo, apanha do Bananinha, apanha dos bolsonaristas mais radicais, que é o que ele tenta ser. Ele não consegue ser aceito efetivamente pela turma bolsonarista mais radical. Então esse é um problema que ele tem. Em momentos-chave para o bolsonarismo, por exemplo, quando houve as denúncias contra Bolsonaro, quando houve a prisão domiciliar do Bolsonaro, a tornozeleira, ele nunca se posicionou de uma forma que o bolsonarismo achasse válida. Ele nunca peitou o Supremo, nunca foi lá e xingou como eles gostariam que todo mundo fizesse. E como nem o Bolsonaro fez. Não se esqueçam, quando o Bolsonaro estava lá no STF, de frente para os 5 ministros que vão decidir o destino dele, ele está há anos, há décadas dizendo que aquilo não presta, que é ilegítimo. Na hora ele ficou calminho, brincando, chamando para conversar. Eles cobram dos aliados que faça o que o mestre deles não teve coragem de fazer, porque é um covarde. Então essa hesitação, essa falta de enfrentamento do Romeu Zema ao STF em momentos-chave é um empecilho dele com o bolsonarismo raiz. E por fim a gente tem aqui o queridinho da Faria Lima, o cara que hoje é tido como a principal figura-chave a herdar o bastão de Bolsonaro, se for o caso. Inclusive no começo do programa eu falei da briga que teve entre o Bananinha e o Bolsonaro por causa do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas trabalhou no PAC durante o governo Dilma, Tarcísio de Freitas foi ministro do Bolsonaro, foi abençoado pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, para ser o candidato ao governo de São Paulo, venceu, está
O Dendo, o estado de São Paulo, nesse momento o estado de São Paulo ele está apurando, teve a prisão de um empresário lá de uma rede de drogaria, que eu esqueci o nome aqui, acho que é Ultrafarma, né? E o cara foi preso por uma fraude fiscal bilionária. E ninguém da imprensa está falando quem é o governador do estado que permitiu a fraude bilionária. Tá como se o Tarcísio tivesse nada a ver com São Paulo, porque o Tarcísio já está no coração e no bolso da Faria Lima, do Grande Capital, dos conglomerados de comunicação. E aí, pontos positivos que ele tem, além dessa relação que ele já construiu, ele é o governador do maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, tem alta aprovação e tem projeção nacional, de todos ele é o que mais tem. Não, a projeção nacional que o Tarcísio tem não chega aos pés da projeção nacional que o Bolsonaro tem. Não chega aos pés da projeção nacional que o Lula tem. Mas isso pode mudar, então enxerga-se isso. Eu particularmente acho... Não, deixa eu falar para o final aqui. Deixa eu até anotar para eu não esquecer. Pronto. Ele tem um perfil bolsonarista moderado, o que para mim é uma mentira. Ou você é bolsonarista ou é você moderado. Ele tem a simpatia de uma parcela do eleitorado mais radical do Bolsonaro e de uma grande parcela que acha que o Bolsonaro passa do limite, que podia se controlar um pouco mais. Ele é aliado do Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que é um animal político. O Kassab é um dos caras que tem uma leitura assim de processo político mais apuradas de todo o Brasil na contemporaneidade. Não estou dizendo que eu gosto dele, estou constatando um fato. Pontos negativos que o Tarcísio tem em relação ao bolsonarismo. Ele tem um desgaste muito grande no estado de São Paulo na questão de segurança pública. A gente vê recentemente, todo dia sai vídeo de atrocidades cometidas pela polícia de São Paulo. Ele já falou uma vez que não se importa que denunciem, que ele até falou aquela frase estúpida, né? Podem denunciar na Corregedoria, na ONU, na Liga da Justiça. Ele se posicionou frontalmente contra as câmeras corporais nos policiais militares de São Paulo. Depois, quando teve aquele outro bandido psicopata que jogou um cara do viaduto sem o cara ter feito nada, aí ele falou que talvez estivesse errado, voltou atrás. Esse voltou atrás dele agradou os mais moderados, mas desagradou os bolsonaristas raiz. Ele recebe muita pressão de bolsonaristas para declarar lealdade total a Bolsonaro. Tem um ponto deles, cara, que isso aí, pra mim, eu não tenho dúvida, aquilo é um ponto objetivo de semiótica que o Tarcísio usa. Se vocês repararem, nas últimas manifestações que houve na Paulista, tava todo mundo lá no palanque com a camisa amarela da seleção brasileira, o Tarcísio usa a camisa azul. Isso não é por acaso, isso tem uma mensagem. O que ele diz com aquela mensagem? Eu tô com a camisa da seleção brasileira, eu sou um deles aqui, só que a minha não é amarela, a minha é azul, então eu não sou exatamente igual a eles. Essa é a mensagem que o cara passa, e é isso também que o bolsonarismo raiz dá pedrada nele. Ele evita assumir a candidatura até agora, primeiro por quê? Porque ele sabe que ele tem uma reeleição tranquila. Ele não precisa de muita coisa para ser reeleito governador de São Paulo. Ele tem a máquina, ele tem uma aprovação considerável, está longe de ser desprezível, e a máquina é a máquina, meus amigos. Então, ele tem um caminho pavimentado, até tranquilo, para uma reeleição ao governo de São Paulo. A questão é, ele vai abrir mão disso, de uma reeleição tranquila, sem maiores dores de cabeça, provavelmente em primeiro turno, para ser candidato a presidente, ficar sem mandato já a partir de março do ano que vem, quando ele vai ter que renunciar para se desincompatibilizar e concorrer ao outro cargo, correr o risco de sequer ser candidato. Não se esqueçam que isso aconteceu com o João Dória, largou o governo de São Paulo para ser candidato a presidente, não foi candidato a nada. Aconteceu com o... Como é aquele do Rio Grande do Sul? Meu Deus, esqueci o nome dele. O governador do Rio Grande do Sul lá. Ele largou o governo para ser candidato a presidente, não conseguiu se viabilizar candidato a presidente, acabou sendo candidato de novo ao governo do Rio Grande do Sul, foi eleito e agora vai renunciar de novo para tentar de novo a presidência. Ou seja, desses três que eu mencionei,
eu não acredito. O mais forte é o Tarcísio de Freitas. Se fosse hoje, se tivesse tomado a decisão hoje, eu acredito que a opção seria pelo Tarcísio de Freitas. O que não quer dizer que o Tarcísio de Freitas aceitaria essa opção. Ele só vai se tiver uma conjunção de fatores muitíssimo relevante ao ponto de garantir essa ida dele. Não se esqueça qual é o cálculo que ele pode fazer também. Você vencer alguém que está no poder para reeleição é muito mais difícil do que você tentar vencer o sucessor. Vamos considerar aqui que ele não seja candidato. O Tarcísio não vai para a presidência, vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo. Ele, em condições normais de pressão e temperatura, se reelege o governador de São Paulo. O Lula certamente vai ser reeleito presidente do Brasil. Em 2030, acaba o mandato dos dois. O Lula vai ter que cuidar de fazer um sucessor ou sucessora. E aí sim, sem perder nada, sem prejuízo nenhum, Tarcísio pode renunciar ao governo de São Paulo, vai tentar ser candidato a presidente ou ao Senado, seja lá o que for. O fato é que, desses três, hoje quem mais tem possibilidades é o Tarcísio de Freitas. Se vai ser ele, não sei. Daqui para amanhã tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Hoje à tarde ninguém esperava essa busca e apreensão contra o Malafaia, então sabe Deus o que vai aparecer ainda no celular dele e como esse jogo vai caminhar daqui para frente. 19 horas e 25 minutos em Manaus. Deixa eu dar, agora eu vou tocar o berrante aqui, vou chamar o gado. Bolsonaristas, quem for bolsonarista, se apresente. Vamos ler os comentários aqui agora. Cena curta. Estão falando que o avião dos Estados Unidos é para levar um diplomata e não é um avião teste aéreo. Não entendi. Esse lance um avião teste radar. Esse avião dos Estados Unidos, não entendemos, não está claro ainda o que foi que aconteceu, né? Mas, assim, ele não é um avião secreto, como se está dizendo. Esse avião, ele recebeu autorização para pousar em Porto Alegre, depois recebeu autorização para pousar em São Paulo. Não é incomum que aviões com diplomatas, com missões diplomáticas, pousem nos países e realizem missões. Agora, não tem como saber até o momento. O que eu quero crer? Que o governo brasileiro sabe do que se trata, por isso que autorizou o pouso, né? O Cena Curta está comentando aqui, vão invadir o Brasil a qualquer momento. O avião da CIA já passou testando os radares brasileiros. Ah, agora eu entendi, Cena Curta. Você está sugerindo que esse avião era para testar os radares, né? Eu não acho que eles precisem de aviões para testar, mas também não descarto, né? Olha, o Márcio Moreira comentando aqui, o Trump pode vir buscar o Bolsonaro? Alguém responde, não pode, Trump. Para isso, o Trump teria que invadir o Brasil e isso seria um ato de guerra. E esse ato de guerra, eu acho que não vai acontecer agora. Vamos lá, tem aqui o user 27... Cadê? Cara, você defende ladrão, não tem vergonha? Oh, é gado esse user? É gado. Osemar Soares, Bolsonaro vai pra cadeia, esse vagabundo. Vai mesmo. Olha, comentário do Elcon Lopes aqui. Você é fanático tampado. Acho que ele quis escrever tapado, né? É gado esse Elcon Lopes? É gado. Olha, chegou o Kid Bengala aqui. Inelegível por ser honesto. Para, Kid Bengala. É gado, Kid Bengala? Pronto. Olha, agora comentando o Márcio aqui, o Márcio Moreira, porque o Lula buscou a peruana. Márcio, eu já falei disso aqui no outro programa. A ex-primeira-dama do Peru, ela recebeu uma condenação, ela solicitou formalmente asilo político ao Brasil, o Brasil concedeu asilo político, ela se abrigou na embaixada brasileira, mas para ela sair da embaixada, ir para um aeroporto, entrar num avião e vir para o Brasil, ela precisou da autorização do governo peruano. E o governo peruano concordou. O governo peruano emitiu o salvo-conduto dizendo, fulana, pode sair da embaixada, ninguém vai tocar em você, vá para o aeroporto, entre no avião e vá para o país que lhe concedeu asilo político. Não houve violação de soberania, não houve resgate.
O que houve ali foi uma ação normal de diplomacia. Mais um comentário do Elcon Lopes aqui. Boa noite, o Lula fez muitas coisas, afundou o Brasil. É gado? É gado. Olha, o Kid Bengala de novo aqui. Sai à rua, Lula, o povo te ama. O povo ama ele mesmo. É gado esse Kid Bengala? É gado. Cadê? Aí o Sérgio Giampaoli aqui. É preferido ser bananinha do que pingaiada. É gado? É gado. E provavelmente é um pau pequeno também. Patrícia Pinheiro falando, e daí? Pois é, Bolsonaro preso, e daí? Não sou carcereiro? E aí o Márcio Moreira dizendo aqui, Odebrecht que eu diga. O que Odebrecht tem a ver com isso, meu irmão? Processo criminal, eu não vou comentar o processo lá porque eu não li. Eu não comento processos que eu não conheço. Mas o processo da saída da ex-primeira-dama para um aeroporto para vir para o Brasil, ele foi chancelado e autorizado pelo governo peruano. Então, se tu tá sonhando, Márcio Moreira, que o Trump vai mandar uns soldadinhos aqui para salvar o mito, esquece, meu amigo. O Bolsonaro vai sair daquela casa dele em Brasília para a cadeia. E esse Márcio Moreira, é gado? É gado também. Gente, já que o gado tá aqui, né, vamos aproveitar para essa galera ficar informada. Vamos de vinheta agora, vamos fazer o nosso giro de notícias pelo mundo, saber o que o mundo tá comentando, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do portal Shinwa.com, nova sede da Ethiopian Airlines Group em Addis Abeba atinge topo da estrutura. Construção de 33.560 metros quadrados. Manchete do portal Shinwa.com, tá? Um portal chinês que publica notícias para o mundo, esqueci de falar. Construção de 33.500 metros com 6 edifícios avança na capital etíope. O CEO Mesfin Tasew destaca qualidade e prazo para a conclusão em agosto de 2026. O projeto reforça a parceria com a construtora chinesa, que também foi convidada para novo aeroporto. Isso é uma coisa que o mundo inteiro está comentando. Por que as pessoas preferem, por que os países estão preferindo fazer negócio com a China ao invés de fazer com os Estados Unidos? Porque se tu faz negócio com os Estados Unidos, tu recebe taxas e tarifas. Se tu faz negócio com a China, tu recebe obras, tu recebe porto, tu recebe ferrovia. Então, é muito melhor, né? Vamos lá, manchete do Diário de Notícias, portal português que publica notícias para o mundo também. Milhões ao mar. Falhas técnicas travam plano de drones navais dos Estados Unidos. O Programa Americano de Drones Marítimos enfrenta atrasos devido a problemas técnicos, desperdiçando investimentos. Eu quero que se lasque. A iniciativa, crucial para a defesa, está paralisada, gerando críticas sobre gestão e eficiência. Tomara que exploda tudo. Manchete da Rádio Progresso, veículo de notícias cubano. Mais de 1 milhão de cubanos recebem aumento em suas pensões a partir de hoje. Reforma em Cuba beneficia 1.100.000 aposentados com reajuste financeiro. Medida visa melhorar a qualidade de vida e enfrenta desafios econômicos com foco em apoio social. Manchete do portal La Nación. Após uma primeira vitória, a oposição conseguiu habilitar o tratamento do veto à lei de aposentadorias. Na Argentina, opositores avançam ao garantir debate sobre veto presidencial à nova legislação de aposentadorias. Discussão reacende tensões políticas e busca alterações no sistema previdenciário. O que eu ia falar aqui? Me perdi. Enfim, vamos fazer agora o momento dedo na goela, né? Quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa que dá vontade de não saber que existe, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Olha a coisa! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Homero Marchese. Homero Marchese iniciou sua trajetória como servidor do Tribunal de Contas do Paraná, onde liderou auditorias como a dos contratos da Câmara de Curitiba, que resultaram na renúncia do presidente da Câmara. Em 2016 foi eleito vereador em Maringá, destacando-se pela fiscalização e combate à corrupção.
Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido Novo, sendo o mais votado de Maringá. Sua atuação na LEP focou em transparência e combate a privilégios, liderando auditorias nas concessões rodoviárias do Paraná, que influenciaram a Lava Jato. Foi candidato a prefeito em 2020 e reforçou sua imagem de fiscal do erário. Marques enfrentou críticas por bloqueio de redes sociais em 2022, após postagem ironizando evento do STF, vista como incitação à hostilidade. Foi acusado de violar o devido processo legal e foi alvo de inúmeras decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sua conduta gerou polêmica, manchando sua reputação de dito defensor da liberdade e expondo como um impulsivo provocador. Homero Marques é uma pessoa nefasta. Vamos para o momento mais legal do programa que eu adoro aqui, quando a gente faz a lista dos bolsonaristas presos, né? Vamos lá então, pro Fechados com Bolsonaro. Chama a vinheta. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos ou tornozelados. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Corrêa Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, Marcos Duval, Renê da Silva Nogueira, que matou um gari em Minas Gerais, e Jair Bolsonaro. E em breve também, Silas Malafaia. Esse não é agora, mas um dia vai chegar. Eita, que eu até me empolgo aqui. Gente, depois de falar dessa galera toda, vamos falar de coisa boa, interessante, coisa que faça a gente ficar feliz, né? Vamos lá de notícia boa, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Ó, o comentário do Galvani Pereira aqui. Alguém assistiu o Jornal Nacional hoje? Foi bom demais, bom por demais. Não vi ainda, Galvani, mas vou procurar depois. O Nonato, fala a lista do PT envolvido em corrupção. Tua live vai durar 1 ano. Não, Nonato, 1 ano não, porque eu não aguento ficar isso tudo falando não. Tem coisa pra fazer, tem que trabalhar, tem que cuidar dos meus filhos, tem que jogar bola, tem que assistir jogo do Rio Negro. Não vai durar 1 ano não. Mas dura todo dia 40 minutos aqui no Web Rádio App, tá? Ouve a gente aí. Vamos de notícia boa então. Brasil brilha como líder turístico da América do Sul com crescimento recorde. O Brasil celebra a conquista histórica de ser o destino preferido dos turistas estrangeiros da América do Sul em 2024, com 6,8 milhões de visitantes. Esse marco, que superou a Argentina, confirma o avanço e fortalecimento do país no cenário turístico continental, sinalizando um momento extraordinário de reconhecimento internacional e diversificação das regiões visitadas. O crescimento impressionante continua em 2025 com alta de 47,5% e quase 6 milhões de turistas nos primeiros 7 meses. Olha que coisa boa, hein? Mantendo esse ritmo, o país não só ultrapassará suas metas, como poderá alcançar a marca histórica de 10 milhões de visitantes ainda esse ano, consolidando o turismo como força estratégica para gerar emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente ainda aqui. Kleber Santos, Maria Joana Spiwakovski, Oscar, Olinda Barbosa, Nivaldo Pereira, Pedro G, Tarcísio Vieira de Almeida, Messias, Elson Figueiredo, Alisson Amaro e mais um monte de gente aqui. Gente, 19 horas e 38 minutos em Manaus, 20 horas e 38 minutos em Brasília. Programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, deixa o link, ativa o sininho, deixa um like. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia,
tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã, 19 horas Manaus, 20 horas Brasília, tamo de volta. Fui! Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time.